Obrigado, Jesus, por esse texto bíblico lindo, maravilhoso, Senhor Jesus, a qual o Senhor nos deu. Abençoe cada um aqui nesta noite, é o que eu te peço. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem se assentar? Eu trouxe um texto bíblico que fala sobre graça para crescer e amadurecer. Se nós não tiver a graça de Deus na nossa vida, nós não iremos crescer nunca. Jesus. Precisamos dessa graça. E nós vemos que no tempo de Tiago, Estevão, no tempo desses homens de Deus, Marlene, era um momento de grande tribulação após a morte de Jesus, né? E nós vemos que também após a morte de Tiago, Estevão e outros grandes líderes também cristãos da igreja, eles foram perseguidos. E nós vemos que através dessa perseguição, todos eles ficaram dispersos, ficaram esparramados. Nós vemos que os grandes líderes daquela época, cada um sumiu para um canto. E nós vemos que através dessa perseguição, eles ficaram dispersos ali em Jerusalém, eles ficaram esparramados por todo o mundo antigo ali naquele tempo. Toda Jerusalém ficaram todos esparramados, todos aqueles que pregavam o evangelho, porque eles estavam sendo perseguidos. E nessa perseguição eles propôs seu coração em ficar esparramado, porque eles enfrentavam muitas lutas, muitas perseguições. E nós vemos que nessa luta de enfrentar muitas oposições, eles precisavam ser instruídos, eles precisavam ser incentivados, porque naquele tempo a perseguição era muito grande. Os povos perseguiam os apóstolos, e nós vemos que muitos deles ficavam entristecidos, ficavam desanimados. E nós vemos que no texto bíblico, nós vemos que Pedro, após fazer algumas recomendações que nós lemos aqui no capítulo 5, ele fez algumas recomendações, né, específico para a liderança daquela época. Glória a Deus. E nessas especificações, nessas recomendações, ele aconselha os irmãos a suportar as provações. Ele diz: olha, suportar-vos essas provações, suportar-vos, isso basta, isso logo passa. E nós acabamos de ler que ele estava dizendo: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. É na mão de Deus que nós vamos garantir a nossa vitória. É na mão de Deus que nós vamos garantir a nossa bênção. É na mão de Deus que nós vamos passar essa fase tremenda. E nós vemos que poderia soar estranho, né? Alguns que Deus de toda graça, sendo amoroso, bondoso, permitisse que seus filhos sofressem com tantas aflições. Muitas das vezes você pensou aí, mas por que Deus permitiu os líderes daquela época, os apóstolos, serem perseguidos? E nós vemos que era tantas aflições, tantas perseguições, mas Pedro ele sinalizava aqui no 1 Pedro capítulo 5 umas 3 coisas. Primeira coisa, que há um tempo para a humilhação e há um tempo para a exaltação, viu? Primeira coisa, Pedro estava falando: olha, há um tempo de humilhação e vai chegar o tempo de exaltação na vida de vocês. Vai chegar o tempo que a humilhação a qual você está passando vai passar, e vai vir um tempo de exaltação a qual Deus vai te exaltar nessa terra. Segundo, que ele diz, aleluia, que a exaltação vem da parte de Deus para aqueles que se formam a sua vontade e confiança na sua ação. Nós temos que confiar na ação de Deus. Precisamos confiar na ação de Deus. Quantos de nós já passamos por tribulações, passamos por lutas travadas, passamos por situações caóticas, doutor Cássio, e hoje você está aqui.
Você está adorando a Deus. Você está glorificando a Deus, porque o tempo da humilhação passou. E hoje você está no tempo da exaltação, porque você confiou em Deus. Você acreditou em Deus. Quando a gente acredita na ação dele, aleluia, toda a aflição passa. Nós vamos criando amadurecimento espiritual. E o terceiro, aleluia, que diz que a aflição é usada pelo Senhor para aperfeiçoar. Fala para o irmão: toda aflição é para te aperfeiçoar. É para te aperfeiçoar. Toda aflição ela surge na nossa vida para um aperfeiçoamento. Glória a Deus. Uma confirmação, uma fortificação, é um fortalecer cristão. Então toda aflição que você está passando, eu quero dizer, isso vai se resumir num aperfeiçoamento espiritual lá na frente. E lá na frente vai chegar o tempo da exaltação na tua vida. E quando chega o tempo da exaltação na tua vida, que você permitiu que você passasse por aflições para você ser aperfeiçoado com Cristo. Quem está entendendo diz amém? Amém. Em outras palavras, eu quero dizer que as aflições, sofrimentos na vida de um cristão, ela cumpre um propósito específico. Toda aflição, ela tem um propósito específico, estabelecido pelo Senhor. Tem como controle absoluto da nossa vida. Toda aflição que nós passamos, Deus ele tem o controle. Deus ele nunca vai te dar uma prova maior que você não possa suportar. A aflição não vai ser maior daquilo que você não possa suportar. Mas eu quero dizer para você algo que é maior do que você: a exaltação de Deus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A exaltação que Deus na tua vida é grande, mas a luta, a provação, as aflições, aleluia, não pode ser maior daquilo que você possa suportar. Ponha isso em prática na tua vida. Eu quero dizer para você que todo o processo que nós passamos, que nós levamos tempo de humilhação, tempo de aflição, todo o processo, ele vai te levar a um amadurecimento espiritual. Você vai olhar e vai dizer: olha, eu passei por uma prova tremenda, mas eu suportei. E hoje eu estou aqui, firmado em Cristo. O que significa? Amadurecimento espiritual. O crente, quando aceita passar por aflições, humilhações, aceita a palavra de Deus quando diz: suportai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quer dizer, aleluia, suportar, porque o tempo da humilhação vai passar, vai chegar o tempo da exaltação. E quando chega o tempo da exaltação, a pessoa cria amadurecimento espiritual na tua vida. Nenhuma luta vai derrubar, nenhuma provação vai derrubar. Aleluia. Porque ele criou amadurecimento espiritual. Está forte, está fortalecido. Ah, se eu passei essa luta, eu passo qualquer uma. Se eu passei essa prova, eu passo outra, porque agora eu confio na ação do meu Deus. Eu creio na ação do meu Deus na minha vida. E nós vemos que até que todos chegamos a uma unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus, um varão perfeito, uma varoa perfeita, à medida da sua estatura completa de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 13, diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda para todo o vento de doutrina. Diz ainda: pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguia a vontade, a verdade em caridade. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a sua cabeça? É Cristo. Quem é a sua cabeça? É Cristo. E nós vemos que Cristo, aleluia, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo
para a sua edificação em amor. Amém? Amém. Fique com você essa palavra. Glória a Deus. Você imagina que seja difícil, né? Apenas para você. Muitas das vezes você imagina que é difícil. Meu Deus, é difícil essa prova. É difícil essa situação a qual eu estou passando. A luta é muito grande, a provação é muito grande. Mas olha ao seu redor. Já olhou ao seu redor? Já olhou ao seu redor em meio à situação? Atente para o que está acontecendo na vida do seu próximo. Quando você se atenta para ver o que está acontecendo na vida do próximo e dos seus irmãos na fé, daqueles que estão contigo toda terça, toda quinta, todo domingo reunido, então você constatará que alguns enfrentaram, já enfrentam adversidades piores da que você passou. Piores. E nós vemos que hoje percebemos isso. Que Pedro lembrou seus líderes. Pedro lembrou os apóstolos daquela época de que as mesmas aflições se cumpriam entre os irmãos no mundo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, nós vemos que Paulo ele afirmou que ele, como ministro do Evangelho, ele cumpria o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, o que é a igreja. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Glórias a Deus. Não sei qual é a aflição que você está passando, não sei qual é a provação que você está passando, mas isso tem um resultado na tua vida: exaltação e amadurecimento para você. Amém. Porque o próprio Jesus, o nosso Salvador, Senhor e Mestre, o nosso modelo de conduta, Jesus, ele é o único modelo de conduta a qual nós temos. Jesus, ele é o único modelo de conduta, aleluia, não foi isento de dores, perseguições, porque ele passou dores, ele passou perseguições, ele passou por momentos terríveis, aleluia. E teve que trabalhar igual nós trabalhamos. E nós vemos pelos relatos bíblicos, somos informados de que logo na infância ele sofreu. Desde a infância ele sofreu ameaças de morte. Mas pastor? Mateus capítulo 2, versículo 13 e 15. Se você ler, você vai ver lá, depois durante o seu ministério, ele foi caluniado. E nós vemos que ele foi perseguido por seus opositores. Em Mateus capítulo 9, versículo 34. E para encerrar essa parte, eu quero dizer para você que Deus, ele tem uma exaltação grande para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Fica firme no propósito. Não sai do propósito. E suporte esse processo de aflição, de humilhação. Creia, acredite que a exaltação que Deus tem para a tua vida é maior do que as aflições a qual você está passando. Amém? Fica firme em Cristo. Não desanime. Porque que nós vemos desde lá do passado, os apóstolos sofreram, os grandes líderes sofreram, o próprio Jesus sofreu. E por que nós não queremos sofrer? Por que nós não queremos, aleluia, passar por situações desfavoráveis, por situações ruins? Nós não somos melhores do que Jesus, nós não somos melhores do que Pedro, Lucas, nós não somos melhores do que os apóstolos dos anos atrás. Não, nós somos iguais a todos. Passamos por aflições, passamos por situações desfavoráveis, aleluia. E a profecia ao seu respeito de Jesus já anunciava que ele seria visto como alguém desprezado. Quem já foi desprezado? Jesus foi desprezado. Glória a Deus, aleluia. Todos já foram desprezados. E o mais indigno ele foi. Além de ser o mais indigno, aleluia, entre os homens, homem de dores, ele foi experimentado, aleluia, nos trabalhos. Isaías capítulo 53, versículo 3, a palavra diz que na cruz tomaria sobre si as nossas enfermidades.
as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, aleluia, e dores, que o castigo que nos traz, se você está em paz hoje, é porque o castigo, aleluia, que trouxe a paz, aleluia, estaria sobre Ele. Assim Ele morreria como malfeitor em nosso lugar, porque aquela cruz não era para Jesus, era para mim e era para você. Aquela cruz era para eu e você carregar aquela cruz e ser crucificado. E nós vemos que Ele assim, Ele morreria como um malfeitor em nosso lugar, para nos trazer a salvação de uma vida eterna. Nós colocamos em pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.